E aí pessoal, beleza? Professor Gustavo voltando aí para mais um vídeo. Eu já falei algumas vezes sobre os 10 mandamentos, né, de um bom professor, e é um texto que o Elon Lages Lima, professor do IMPA, apresentou. Na verdade quem escreveu o texto foi o professor George Polya, é um gringo, na verdade não sei, ele não é brasileiro, e o professor Elon é brasileiro. E o professor Elon então falou sobre esse texto, comentou os 10 mandamentos. E eu já falei sobre 2 deles, fiz um vídeo falando de todos os 10, assim, de um modo geral, e aos poucos estou fazendo vídeos sobre cada um dos 10 mandamentos. Já falei de 2 mandamentos, e agora eu vou falar sobre o 3º mandamento. Enquanto isso, estou pegando a estrada, importante ressaltar que eu estou no rumo, no trecho. Bom, qual é o 3º mandamento? O 3º mandamento, além de ser um mandamento para um bom professor, na minha opinião, ele serve também como mandamento quase que obrigatório, né? Quase que uma questão de educação. O 3º mandamento manda, né, que a gente observe o aluno, que a gente se ponha no lugar dos estudantes. Vou falar de novo porque ele é muito importante. Observar a reação, o semblante, observar a plateia, tentar observar cada um dos estudantes, especificamente, entender o comportamento do grupo de um modo geral, mas tentar entender o comportamento individual, né? E principalmente se colocar no lugar deles. Muitas vezes, quando tu vai explicar um conceito, e agora eu vou falar mais como professor de matemática, e aí peço que cada um na sua área, na sua área de atuação, na sua área de trabalho, traga para a sua realidade isso. Quando tu vai explicar um conceito matemático para um estudante, a gente tem que tentar se colocar no lugar dele no seguinte sentido: eu sou um especialista da matemática. Eu estudei matemática, estudo matemática e conheço aquele assunto que eu vou ensinar. A pessoa que está ouvindo, não. Muitas vezes, tu está apresentando a essa pessoa o conteúdo. Ou seja, tu está mostrando a ela pela primeira vez. A pessoa muitas vezes nunca ouviu falar daquele tema. Então, isso tem que ser levado em conta na hora de preparar a aula, na hora de tu escolher as palavras que tu vai utilizar para explicar o conteúdo. Bom, um exemplo claro: se vocês vão dar aula para uma turma de ensino médio sobre um determinado conteúdo, vocês vão usar uma linguagem. Agora, se vocês vão dar aula na graduação sobre o mesmo conteúdo, bom, a linguagem já é outra, a abordagem já é outra. Se vocês vão dar aula na pós-graduação sobre o mesmo conteúdo, bom, aí sim, muda ainda mais a abordagem. Então, é mais ou menos isso, tentar conhecer e reconhecer a tua plateia, né? A tua audiência, e mais do que isso, tentar ler os sinais que eles vão te mandando. Porque muitas vezes as reações dos estudantes, dos alunos, da plateia em geral, muitas vezes as reações deles são muito mais significativas do que propriamente o que eles te falam, né? Tu pergunta, entenderam? Aí o cara faz uma cara assim, entendi. Bom, a atitude dele disse tudo, ele não entendeu. Vai de novo, te coloca no lugar dele. Te coloca no lugar dele. Tu não conhece nada daquele conteúdo e alguém te explica, tu nem sabe o que tu precisa saber daquilo. É bem complexo. Essa relação é complexa, parece simples, mas não é. Nós como professores, nós como especialistas, a gente sabe, nós sabemos o que é importante, onde precisa de uma ênfase maior, onde não precisa. O estudante não sabe disso. E aí, papel do professor: observar, apontar, mostrar o caminho, mas a gente só vai conseguir isso se a gente estiver focado no estudante.
Nós somos os gestores da informação, digamos assim, né? Mas a gente não pode ser o centro da sala de aula. O centro da sala de aula é, sim, o estudante. Por quê? O nosso objetivo ali é um só: ensinar o conteúdo, passar para aquele estudante os nossos conceitos, os nossos conhecimentos, tudo aquilo que a gente acha importante, tudo aquilo que a gente quer que ele aprenda. E a gente só vai conseguir isso se a gente entender, conhecer, reconhecer algumas atitudes da gurizada ou das pessoas que estão na nossa audiência. Eu costumo falar gurizada porque eu dou aula basicamente para jovens, né, para gurizada. Mas esses mandamentos para o bom professor, que o professor Elon e o George, esse professor, esses mandamentos valem para todos os professores de todas as áreas, de todos os níveis. Vale para palestrantes também, são dicas bem importantes. E eu tento segui-las. Não é do dia para a noite que a gente levanta e diz: hoje vou seguir os 10 mandamentos. Não, não é assim. Não, e outra, esses 10 mandamentos, faz tempo que eu quero dizer isso, mas agora eu vou dizer. 10 mandamentos, a palavra mandamentos é meio forte. Eu considero mais como 10 dicas que podem melhorar a nossa atuação dentro da sala de aula. Aí fica mais legal, fica menos arrogante, né? 10 mandamentos para o bom professor. Aí eu falando aqui de 10 mandamentos, parece que eu sou o Deus do saber aí, que tem os conhecimentos todos na manga. Não, não é assim. São dicas que ajudam. E eu acredito que essas dicas ajudam. Por isso que eu estou aqui fazendo esses vídeos, passando essas dicas. Obviamente, né? Se eu não acreditasse, eu não as passaria, tá? Então é isso. Hoje falei do terceiro mandamento, da terceira dica de como ser um bom professor. Reforçando então, olha para o teu aluno, olha no olho dele e tenta entender as reações da gurizada. É isso aí, beleza? Professor Gustavo, agradecendo aí a paciência de vocês, agradecendo a audiência e espero que vocês acompanhem aí os meus vídeos. Abração, até a próxima.